Deus tem nos concedido por sua graça, uma vez que essa igreja tem como vocação, amados irmãos, e devia ser a vocação de toda a igreja, né? O Evangelho. O Evangelho, a centralidade do Evangelho. Né? Aqui a Escritura, ela é central. Então, no culto protestante, no culto evangélico, né? Desde os reformadores, que eles colocaram o púlpito, ou seja, o local onde se expunha as Escrituras, no centro do templo, né? Da casa de oração. Mostrando claramente uma distinção com os templos católicos, né? Que tem uma espécie de altar onde Cristo é sacrificado outra vez toda a missa, com a doutrina da transubstanciação, onde a hóstia, a partir da oração do sacerdote, da apresentação do sacerdote, torna-se o corpo de Cristo. E Martinho Lutero, um dos reformadores, combateu muito esta doutrina que não é bíblica. Nosso Senhor Jesus, claramente, na última ceia, disse a seus discípulos: fazei isto em memória de mim. O pão não se torna o corpo de Cristo, mas lembra-nos do corpo que foi vituperado em favor de cada um de nós, para a nossa redenção. O vinho, o fruto da vide, não é o sangue de Cristo, mas simboliza, aponta, lembra do sangue carmesim que Jesus derramou por nós pecadores. Então, em vez de o altar, está aqui o púlpito, onde o Evangelho é pregado para edificação, exortação e consolação da igreja. Então, aproveite, se delicie na palavra. Pegue sua Bíblia, abra, acompanhe a leitura dos textos, ou marque, né, os textos que serão citados aqui, porque a palavra de Deus, de fato, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que Deus em Cristo possa abençoar o seu servo, o irmão Erasmo, e também abençoar as nossas vidas com a exposição da palavra de Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versos 13, 14 e 15. É o texto que a gente vai ler. A minha intenção, irmãos, é poder expor esse texto, mas eu vou confessar logo aqui que eu sei que não vai dar tempo nós expor esse texto, pelo menos hoje, mas eu vou ler ele como base, mas em uma outra oportunidade, se Deus assim permitir, a gente iremos estar explicando um pouco desse texto. Mas dentro dessa leitura eu quero explicar todo assim o contexto do profeta Isaías. E como tema é o servo sofredor. Até algumas Bíblias trazem essa epígrafe no texto de Isaías capítulo 52,
versos 13 ao 15, e eu escolhi como tema também, porque é um dos textos fenomenais do Antigo Testamento. Vamos ler o texto, todos encontraram? E, por gentileza, mantenha a Bíblia aberta, acompanhando as referências que irão ser muitas, viu, meus irmãos? Diz assim o texto: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram à vista dele. Seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis tamparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quero começar dizendo, irmãos, que pregar sobre Jesus e o Evangelho a partir do Antigo Testamento é um tema para a meditação que deve nos entusiasmar. É fascinante encontrar Cristo a partir da leitura do Antigo Testamento. E penso eu que esse seja um dos desafios mais difíceis para os pregadores modernos dos nossos dias. É pegar um texto do Antigo Testamento e conseguir tirar Cristo daquele texto. Portanto, empenhando-se nessa jornada de pregar Jesus e o Evangelho a partir do Antigo Testamento, quero que você olhe comigo o que Cristo disse em João, capítulo 5, verso 39. O texto sagrado diz o seguinte: vós examinai as Escrituras, pois julgais nela ter a vida eterna. E são elas que dão testemunho acerca de mim. Na verdade, irmãos, o capítulo 5 aqui de João, a partir do verso 31 até o 47, Jesus cita pelo menos 4 testemunhas que testificam ao seu respeito. Primeira testemunha, João Batista. A segunda, as próprias obras de Jesus. A terceira testemunha, o próprio Pai. E a quarta testemunha, que é a que nos interessa, as Escrituras. A frase examinai as Escrituras descreve algo muito bom. É certo, meus irmãos, que Jesus não aconselha as pessoas a não examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras é a atividade que define os crentes, o povo de Deus. É o que somos ensinados a fazer desde quando confessamos Cristo. E é o que devemos fazer diariamente. Mas o que é horrível e vergonhoso é que as pessoas passem a vida examinando as Escrituras sem conseguir perceber o ponto principal. E sem serem salvas também. Todas as Escrituras, e Jesus estava se referindo especificamente ao Antigo Testamento aqui, dão testemunho de Jesus, apontam para Cristo. Em outras palavras, o que Jesus está de fato dizendo é o seguinte: é impossível que vocês leiam essas palavras sem ler sobre mim. É impossível que leiam a lei sem ler sobre mim. É impossível que leiam os escritos sem ler sobre mim. É impossível que leiam os profetas sem ler sobre mim. Muitas vezes ouvimos falar de um cristianismo do Novo Testamento. E até compreendemos, muitas vezes, o que as pessoas querem dizer com isso, ou quando usa essa expressão. Mas ninguém se engane. Somos chamados a um cristianismo bíblico. O próprio Cristo que exige esse cristianismo bíblico e no Antigo Testamento em especial.
E o Antigo Testamento inclui o Evangelho. Jesus está presente no Antigo Testamento e não apenas nas passagens que Moisés o menciona diretamente, como aquela conhecida de Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Ele também está presente em tudo quanto Moisés escreveu e em tudo quanto os profetas disseram também. Jesus está presente em todas as Escrituras, em tudo e em toda a Escritura. As pessoas e os acontecimentos registrados nas Escrituras são parte daquilo que os teólogos chamam da história da salvação. O plano bondoso de Deus de enviar ao mundo o Salvador para morrer pelos nossos pecados. E quero convidá-lo a olhar comigo outro texto, irmãos, que nos ensina a prestarmos maior atenção na leitura do Antigo Testamento. Veja, Lucas capítulo 24, versos 25 ao 27. O texto sagrado nos diz o seguinte, Lucas 24, 25 ao 27. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava ao seu respeito em todas as Escrituras. De fato, irmãos, o Antigo Testamento é tão cheio de ensinamentos sobre o Messias que quando os discípulos estavam confusos sobre a morte de Cristo e despreparados para a sua ressurreição, ele os repreende pelo desconhecimento das próprias Escrituras. Depois disse a eles, vocês são lerdos, vocês são tardios. Ney Wagner até falou uma vez aqui, são retardados. Que retardado tem um sentido pejorativo, mas é atrasados, né, irmão? Vocês são atrasados em entender isso aqui. E depois desse encontro, irmãos, com os discípulos do caminho de Emaús, mais tarde, naquela mesma noite, o Senhor disse aos 11 apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, em Lucas, capítulo 24, versos 44 ao 47. Depois lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que o seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não estão, irmãos, registrados o conteúdo específico dos ensinamentos de Nosso Senhor, dados naquela tarde, né, com os discípulos no caminho de Emaús, e na noite, quando Jesus ali se encontra com os discípulos no cenáculo. No entanto, creio ser possível afirmar que ele citou tanto as previsões objetivas e específicas a respeito dele mesmo, quanto os muitos símbolos do Antigo Testamento que assim o apontava e representava Cristo. Entre os símbolos, provavelmente, ele incluiu a Arca de Noé, em Gênesis capítulo 6, que o representa como a verdadeira arca na qual pecadores entram e ficam seguros das águas do julgamento divino. E Pedro explicou isso muito bem na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 20 e 21. O cordeiro que Abraão ofereceu como substituto de seu filho Isaque, em Gênesis 22 também. Os cordeiros da Páscoa que apontavam para Jesus como o cordeiro de Deus, o sacrifício final, em Êxodo capítulo 12, Números 9, e que tem cumprimento em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, e João capítulo 1, verso 29. O maná no deserto, em Êxodo capítulo 16, que o retratou como o verdadeiro pão do céu, em João capítulo 6, verso 32 ao 35.
A serpente de bronze que foi levantada em Números capítulo 21, versos 4 ao 9, também, esse texto, irmãos, ela se consuma na pessoa de Cristo. Com a sua morte no madeiro, onde pecadores envenenados pelo pecado encontram cura e perdão, olhando pela fé para Cristo. E Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 3, verso 14. Muito claro. O dia da expiação o retrata tanto no sacrifício do altar quanto no bode expiatório que carregava o pecado em Levítico capítulo 16, a partir do verso 7. A rocha da qual saía a água também no deserto, em Êxodo capítulo 17, Números capítulo 20, verso 8, que prefigurava como a fonte de provisão espiritual para o seu povo, e Paulo explica isso também de forma grandiosa, que ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, 4, que essa rocha era Cristo. Essa rocha estava acompanhando o povo. Então, é grandioso quando você olha os textos do Antigo Testamento e consegue ver Cristo nos textos. Portanto, quando olhamos para Jonas também, após os 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, foi uma imagem profética da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Em Mateus capítulo 12, versos 39 a 41, Jesus explica também muito bem isso. Jesus, irmãos, é a pedra angular rejeitada, como está escrito lá no Salmo 118, verso 22, e que tem seu cumprimento em Mateus 21, 42 e Atos 4, 11. Efésios 2, 20 também. Jesus é o pastor do rebanho, condenado a ser abatido pelos comerciantes de ovelhas, em Zacarias capítulo 11, a partir do verso 4. Jesus é a pedra cortada sem mãos humanas, que destruirá também o império do anticristo em sua segunda vinda, em Daniel 2, 34. Jesus é também o ramo da árvore genealógica de Davi. Um rebento do tronco de Jessé, como Isaías deixa isso muito claro no capítulo 11. Jeremias capítulo 23 também, Ezequiel capítulo 17, Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 6. O Salmo 72, irmãos, retrata o reinado de Cristo como rei. A partir do verso 7 até o 17, de forma muito clara. Por fim, irmãos, para a gente ilustrar isso aqui, quero que você considere aqui as palavras de Charles Spurgeon, que foi um pregador batista inglês do século 17, que disse sobre pregar a Cristo em todos os textos, principalmente nos do Antigo Testamento. Ele conta uma história seguinte: um jovem tinha pregado na presença de um respeitável teólogo da época e, ao final, foi até o ministro velho e disse o seguinte: o que você achou do meu sermão? Um sermão muito pobre, de fato, disse o jovem pregador, o pregador mais velho. Um sermão pobre, disse o jovem. Ele me custou um longo tempo de estudo. Sim, disso eu não duvido. Por que você não acha que minha explanação do texto é muito boa? Oh, sim, disse o velho pregador, é muito boa de fato. Diga-me por que você o considera um sermão tão pobre? Porque, disse ele, não há Cristo nele. Quando um sermão não tem Cristo nele, é um sermão pobre. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto? Nós não devemos pregar Cristo sempre, nós devemos pregar o que está no texto? Então o idoso disse, você não sabe, rapaz, que de cada cidade, cada vila, vilarejo da Inglaterra, onde quer que esteja, há uma estrada para Londres? Da mesma forma, em cada texto das Escrituras, há uma estrada para Cristo. Em cada texto da Escritura, meus irmãos, é possível encontrar uma estrada para Cristo. E, meu caro irmão, seu trabalho é que, quando chegar um texto, dizer, então, qual é a estrada para Cristo? E então pregar o sermão, percorrendo a estrada até Cristo.
E eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. E ainda que eu ache um que não tem uma estrada para Cristo, eu faria uma. Eu passaria por cima de cercas e valas, mas eu chegaria ao meu mestre, pois um sermão não pode fazer nada de bom a menos que não tenha o perfume de Cristo nele, disse Spurgeon. Em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo, disse o próprio Spurgeon. A Bíblia, meus irmãos, ela não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é a única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si mesmo, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, irmãos, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas pela nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, meus irmãos. Filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de, como Jacó, só recebemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina. Há um José também melhor e verdadeiro, irmãos, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando o seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento justo, que intercede e salva os tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória do seu povo. Ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro como Esther, que não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão de um trono celestial, e não apenas arriscou a sua vida, como abriu por completo para salvar o seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, meus irmãos, que foi lançado à tempestade, a fim de que fossemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. Aleluia! A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela aponta para alguém. Ela é uma única narrativa que aponta para uma pessoa maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, há esse desafio de pregarmos a Cristo em todo o texto das Escrituras, em todo o Antigo Testamento. E não somente pregar, mas olharmos para os textos do Antigo Testamento e ver Cristo neles. Com essa breve introdução, quero falar um pouco do homem Isaías, o profeta Isaías. O nome Isaías, meus irmãos, significa salvação do Senhor. E salvação, o livramento, é o tema central de seu livro. O profeta escreveu sobre 5 atos de livramento que Deus realizaria. O de Judá, dos invasores assírios, no capítulo 36, dos capítulos 36 ao 37. E aqui nós temos um expert em profetas maiores e menores, o Ney Wagner. A gente vê o livramento de Judá do cativeiro da Babilônia, no capítulo 40, dos judeus da diáspora entre os gentios, nos capítulos 11 e 12,
dos pecadores do julgamento, no capítulo 53, e livramento final da criação do cativeiro do pecado, quando o reino foi estabelecido, nos capítulos 60 ao 66. Isaías foi chamado para o ministério no ano da morte do rei Uzias. E isso fica muito claro no capítulo 6, no verso 1. No ano de 739 a.C., e seu ministério, irmão, se estendeu aos reinados de Jotão, Acais e Ezequias, sendo que este último faleceu em 686 a.C. Diz a tradição, irmãos, que Manassés, sucessor do rei Ezequias, matou Isaías, ordenando que o profeta fosse cerrado ao meio. E a gente vê esse relato lá em Hebreus capítulo 11, verso 37. É claro que a gente não encontra esse registro nas Escrituras, isso é uma tradição judaica. Que tipo de homem era esse profeta? Que tipo de homem era o profeta Isaías? Irmãos, e ao ler as suas profecias, descobrimos que ele era muito próximo de Deus. Viu o Filho de Deus e a sua glória, no capítulo 6. E Jesus diz isso no capítulo 12 de João, verso 41. Ouviu a mensagem do Senhor e procurou conduzir seu país de volta ao Senhor antes que fosse tarde demais. Era um homem que amava a sua nação. A expressão meu povo é usada pelo menos 27 vezes em seu livro. Ele era um patriota, com um amor verdadeiro por seu povo, suplicando ajudar que voltasse para Deus e advertindo os reis quando suas políticas externas eram contrárias, completamente contrárias à vontade de Deus. O profeta também odiava o pecado e a falsa religião. Seu nome favorito para Deus era o Santo de Israel, designação que usou 25 vezes em seu livro. E esse nome, irmão, só é encontrado mais 6 vezes no restante do Antigo Testamento. Ele olhou para a multidão reunida no templo e gritou: abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, no capítulo 1, no verso 4. Analisou os valores políticos dos líderes da época e disse: ai de vós, que descem ao Egito em busca de socorro, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, no capítulo 31. Jeová era santo, mas a nação era pecadora. E Isaías chamou o povo ao arrependimento. Isaías certamente foi um homem corajoso, sem medo de denunciar reis e religiosos e sem vacilar diante da opinião pública contrária. Anunciou com ousadia a palavra de Deus. Durante 3 anos, irmão, isso aqui é o que eu acho mais fascinante no livro do profeta Isaías. Durante 3 anos usou apenas uma tanguinha, a fim de dramatizar a vitória da Assíria sobre o Egito no capítulo 20. Alguns dizem que ele andou literalmente pelado, profetizando pelado na nação. E ao fazê-lo esperava atrair a atenção do seu povo, que se encontrava cego para o perigo que o país corria. Isaías, ele demonstrou aptidão para comunicar a verdade de Deus, sem se contentar apenas em declarar fatos. O profeta envolvia os ouvintes com uma linguagem impressionante, procurando despertar a consciência de uma gente cega e surda para as verdades espirituais. Ele comparou, irmão, seu povo com um corpo doente, no capítulo 1, versos 5 e 6. Ele comparou como uma prostituta, no verso 21 do capítulo 1. Uma vinha brava, no capítulo 5. Uma brecha em um muro alto, no capítulo 30, verso 13. E uma mulher em trabalho de parto, no capítulo 66. A Assíria, o inimigo, viria como uma inundação. Ele diz isso no capítulo 8. Um enxame de abelhas, no capítulo 7, verso 18. E um leão, no capítulo 5, verso 29. E um machado, no capítulo 10, verso 15. Irmãos, e como o nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías sabia instigar a imaginação de seus ouvintes, para dessa forma despertar seus interesses e melhor ensiná-los
as verdades divinas. Portanto, qual era a mensagem de Isaías? E o livro de Isaías, por vezes, irmãos, é chamado de o quinto evangelho. Mas, na verdade, é mais que isso. Ele contém em microcosmo toda a gama da verdade redentora. É como um compêndio em miniatura da Bíblia. Na verdade, existem alguns paralelos interessantes entre o modo em que o livro de Isaías é apresentado e a forma como a própria Bíblia é composta como um todo. Naturalmente, não havia capítulos nem versículos nos manuscritos hebraicos originais. Eles foram adicionados em meados do século XVI, quando as Bíblias estavam ali sendo impressas em máquinas para tornar as escrituras mais acessíveis a pessoas comuns. No entanto, a divisão em capítulos e versículos, irmãos, geralmente segue a composição lógica do texto e às vezes revela a incrível simetria da estrutura da Bíblia de maneira extraordinária. Isaías é dividido em duas seções. A primeira contém 39 capítulos e a segunda 27. A Bíblia também é dividida em duas partes, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros também do Novo Testamento. A segunda divisão de Isaías começa e termina exatamente onde o Novo Testamento começa e termina. Ele inicia-se com o ministério de João Batista no capítulo 40, nos versos 3 ao 5 de Isaías, assim como o Novo Testamento em Mateus capítulo 3, verso 3, Marcos 1, 3, Lucas 3, 4 ao 6 e João 1, 23. E aí depois conclui com os novos céus e nova terra, nos capítulos 65, verso 17 e 66, verso 22 de Isaías, que é também como o Novo Testamento termina em Apocalipse 21 e 22. Portanto, a incrível profecia de Isaías antecipa com precisão e prefigura o fluxo do Novo Testamento. Embora tenha sido, irmãos, escrita século antes do nascimento de Cristo, Isaías começa seu livro com uma série de sermões condenando o pecado, os pecados pessoais do povo, no capítulo 1 ao 6, ou melhor, nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e os nacionais dos líderes, no capítulo 7 ao 12. E nessas mensagens, o que a gente percebe é que Isaías adverte sobre o julgamento e suplica pelo arrependimento. Os profetas Amós e Oséias também pregaram mensagens semelhantes ao povo do Reino do Norte, avisando de que seu tempo estava se esgotando. No entanto, as nações gentias ao redor de Judá e de Israel não eram inocentes. Nos capítulos 13 ao 23, Isaías condenou essas nações por seus pecados e preveniu-as do julgamento divino. Israel e Judá pecaram também contra a lei de Deus e eram ainda mais culpados que seus vizinhos, mas as nações gentias não escapariam também da ira do Senhor. Pelo modo como se comportaram essas nações, pecaram contra a consciência, como Paulo explica em Romanos capítulo 2, a partir do verso 1 ao 16, e contra também a decência humana. O profeta Amós estava pregando a mesma mensagem no Reino do Norte, mas condenou os gentios primeiro, depois exortou também os judeus nos capítulos 1 e 2 de Amós. E quero abrir um parêntese aqui, irmãos, para lembrá-los de um texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? O juízo ia começar pela casa de Deus. Ezequiel ouve a voz de Deus proclamando o juízo sobre o seu povo, e essa voz diz: começai pelo meu santuário. Ezequiel capítulo 9, verso 6. Onde o privilégio foi maior, o juízo será mais severo. O juízo começa por nós, irmão. Deus traz julgamento ao mundo? Traz, mas começa por nós. Antes de Deus tratar com o mundo, ele trata com a igreja. É só ler Apocalipse. Antes de Deus tratar com o mundo,
A partir do capítulo 4 em diante do livro de Apocalipse, Deus trata primeiro com quem? Com a igreja. Envia 7 cartas de advertência, de consolação, de uma série de circunstâncias, mas primeiro ele trata com o povo de Deus. Ele trata conosco. Por isso Pedro diz, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Porque quanto maior os privilégios, maior as responsabilidades. Quanto mais privilégio nós temos, mais responsabilidade temos. Se o juízo deve cair sobre a igreja de Deus, qual será o destino daqueles que foram completamente negligentes e desobedientes ao convite e ao mandamento de Deus? Pedro reforça sua apelação com uma incitação de Provérbios 11:31, que diz, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ora, o que é que o provérbio está dizendo? O justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, devemos ter esse devido cuidado e quando olharmos as profecias do Antigo Testamento, a gente sempre vai perceber que o juízo sempre estava começando pela nação de Israel. Sempre pela casa, sempre pelo povo de Deus. Ao estudar o livro de Isaías, você verá que o profeta intercala mensagens de esperança com palavras de julgamento. Mesmo enquanto declara sua ira, Deus se lembra de sua misericórdia. Como Abacuque, na sua oração no capítulo 3, diz. E assegura ao seu povo que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Jeremias capítulo 29. Isaías capítulo 24 ao 27 é dedicado às canções de esperança que descrevem a glória do reino futuro. Isaías vê o dia em que os 2 reinos, Israel e Judá, retornarão à sua terra. Serão reunidos e redimidos e desfrutarão assim as bênçãos do Senhor. Já os capítulos 28 ao 35 concentra-se na invasão eminente da Assíria em Israel e Judá. Israel seria destruído e as 10 tribos acabariam assimiladas pelo Império Assírio. Essa é a origem dos samaritanos mestiços de judeus e gentios também. A Judá seria invadido e devastado, mas Jerusalém seria liberta pelo Senhor. Nesse ponto de seu livro, Isaías passa da profecia à história e concentra-se em 2 acontecimentos-chave que ocorreram durante o reinado de Ezequias. O livramento miraculoso de Jerusalém das mãos dos assírios, no capítulo 36 ao 37, e a cooperação tola de Ezequias com os babilônios, nos capítulos 38 e 39. Essa passagem, irmãos, ela constitui uma transição da ênfase sobre a Assíria para a ênfase sobre a Babilônia, pois os capítulos 27, pois os últimos 27 capítulos voltam-se para o retorno do remanescente judeu do cativeiro da Babilônia. E os rabinos judeus chamam Isaías 40 ao 66, muito apropriadamente, de o livro da consolação, dirigido originalmente aos judeus exilados e desencorajados que voltaram para uma terra empobrecida e para um templo arruinado. E esses capítulos trouxeram conforto e esperança ao povo de Deus em todas as épocas e em situações adversas e difíceis. E a palavra hebraica traduzida por consolar também significa arrepender. Deus não traz consolo para as pessoas rebeldes, mas sim para pessoas arrependidas. Né? Então, devemos sempre ter isso em mente. A organização dos capítulos 40 ao 66 não são acidentais. O livro da Consolação é dividido em 3 seções, sendo que cada uma se concentra numa das pessoas da Trindade e num atributo divino diferente. Os capítulos 40 ao 48 exaltam a grandeza de Deus, o Pai. Os capítulos 49 ao 57 referem-se à graça de Deus, o Filho, o servo sofredor de Deus. Os capítulos 58 ao 66 fala da glória do reino vindouro, quando o Espírito será derramado sobre o povo de Deus. Observe as referências de Isaías capítulo 59, verso 19, Isaías 21, Isaías 61, verso 1, Isaías 63, verso 10, 11 e 14.
todas essas referências ao Espírito Santo. O termo servo, irmãos, é uma das palavras-chave nessa parte do livro de Isaías também. É usada 22 vezes, referindo-se principalmente à nação de Israel. Refere-se também a Ciro, rei da Pérsia, a quem Deus levantou para ajudar Israel a restaurar sua nação em seu templo, no capítulo 44, versos 28, 45, verso 1, e Esdra também, capítulo 1. E a Jesus Cristo, Filho de Deus, nos capítulos 42, verso 1, ao 19, capítulo 52, que foi o texto em que lemos, o servo sofredor que morreu pelos pecados do mundo. Enquanto a Assíria e o Egito disputaram o primeiro plano nos capítulos 1 ao 39, nos capítulos 40 ao 66, a atenção do profeta volta-se para a Pérsia. Resumindo, Isaías tinha um alerta urgente para Israel e Judá. A Assíria estava a caminho e seria usada por Deus para castigar os dois reinos por seus pecados. Em algumas ocasiões, irmãos, Isaías usa a invasão para retratar o dia do Senhor, aquele dia vindouro quando o mundo inteiro provará do Senhor. Os profetas usavam com frequência circunstâncias imediatas para ilustrar acontecimentos também futuros. Portanto, Isaías tinha uma promessa para Judá. Deus livraria Jerusalém de seus inimigos por amor ao trono de Davi. Havia também uma palavra de esperança para os futuros judeus exilados na Babilônia. Deus iria resgatá-los e ajudá-los a restaurar a sua nação e também o seu templo. Porém, a mensagem mais importante de Isaías é a sua palavra de salvação. Anunciando assim a vinda do Messias, o servo do Senhor, aquele que morreria pelos pecadores e um dia voltaria à terra para estabelecer assim o seu reino glorioso. E aí, Cristo no livro de Isaías, hein? Isaías foi muito mais que um profeta, irmãos. Isaías foi um evangelista que apresentou Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho. São Jerônimo, irmãos, que foi um teólogo e historiador do século IV, que traduziu a maior parte da Bíblia para o latim, disse uma frase muito famosa. Isaías deveria ser chamado de evangelista em vez de profeta, porque ele descreve todos os mistérios de Cristo e a igreja tão claramente que se pensaria que ele está contando uma história que já aconteceu. Na verdade, a gente lê o texto aqui de Isaías 52, a partir do verso 13, quando você lê o capítulo 53, o que a gente percebe é que parece que Isaías está descrevendo acontecimentos que já tinham sido consumados, já tinham acontecido. Portanto, a canção do servo que Isaías escreveu sobre Jesus no capítulo 52, versos 13 ao 13, 14 e 15, e o capítulo 53, a partir do verso 12 também, é citada quase 40 vezes no Novo Testamento. Isso é importante. O profeta escreveu sobre o nascimento de Cristo em Isaías, capítulo 7, verso 14, capítulo 9, verso 6, tendo assim a sua consumação em Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 29. Ele escreveu sobre o ministério de João Batista, no capítulo 40, e aí consuma-se em Mateus, capítulo 3, a unção de Cristo pelo Espírito, em Isaías 61, e aí consuma-se no capítulo 4 de Lucas, verso 17, a rejeição do Messias por sua nação, em Isaías capítulo 6, verso 9 ao 11, e aí também cumprimento em João capítulo 12, verso 38, Cristo a pedra de tropeço, em Isaías capítulo 8, versos 14, capítulo 28, verso 16, e aí nós vemos o cumprimento em Romanos capítulo 9, verso 32, verso 33, em Romanos capítulo 10, verso 11, e em 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Isaías também escreveu sobre o ministério de Cristo aos gentios no capítulo 49, verso 6, e tem como cumprimento Lucas capítulo 2, verso 32, e Atos capítulo 13, versos 47. O sofrimento e morte do Salvador, que é o texto em que lemos, e tem como também o capítulo 53, e consuma-se também em Atos capítulo 3, verso 13, 8, 32, 1 Pedro 2, 21 ao 25, falou também sobre a sua ressurreição no capítulo 55, verso 3, e consuma-se também ali com a ressurreição de Cristo, como a gente vê nos evangelhos.
E ele também falou da volta de Cristo para governar como rei em Isaías capítulo 9, verso 6 ao 7, capítulo 11 também, capítulo 59, e assim sucessivamente com o seu cumprimento também no Novo Testamento. Há muitas outras referências, irmãos, ao Messias em Isaías, mas não dá tempo a gente observar. Isso é só para a gente ter um vislumbre, irmãos, que Cristo está inserido em todo o Antigo Testamento, principalmente na mensagem do profeta Isaías. E aí, ao estudar Isaías e descobrir o plano profético de Deus para as nações do mundo, não deixe de observar sua ênfase na mensagem pessoal sobre o perdão de Deus também. No capítulo 1, verso 18, Isaías nos diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Isaías 44, verso 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. No capítulo 43, verso 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Como é possível, o Santo de Israel, um Deus justo e correto, perdoar nossos pecados e esquecê-los? Mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que é possível Deus perdoar pecadores. Com base nessa verdade, Pedro declarou dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Isaías nos pergunta: quem creu em nossa pregação? No capítulo 53. E nos adverte: se não crerdes, certamente não permanecereis. No capítulo 7, verso 9. Se você ainda não creu no Senhor Jesus e ainda não recebeu Ele em sua vida, faça isso hoje. Faça isso agora. Isaías vai dizer no capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E não há salvação em nenhum outro debaixo da terra, debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Por isso devemos confiar em Cristo. E aí, irmãos, poderíamos agora estar preparados para o texto em que lemos, mas o tempo não nos permite. Mas permita apenas dar umas pinceladas aqui no texto. O texto vai nos dizer: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis tamparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não havia ouvido. Isaías capítulo 52, verso 13. Isaías 53, verso 12. Irmãos, faz parte de uma série de 4 cânticos. Cânticos proféticos que vai dos capítulos 40 ao 55 de Isaías, que similarmente apresenta um personagem conhecido como servo do Senhor. O primeiro cântico encontra-se no capítulo 42, a partir do verso 1. O segundo cântico a gente vê no capítulo 49, que vai do verso 1 ao 9. O terceiro cântico vai no capítulo 50, versos 4 ao 9. E o quarto cântico no capítulo 52, a partir do verso 13, que foi o texto em que lemos, e 53, verso 12. Essas 5 estrofes, elas incomparáveis do quarto poema do servo, irmãos, são o nome, são o Monte Everest da profecia messiânica, como destacou o pastor norte-americano, o Arne Weisby. Ele disse que essa profecia, esse cântico, é o Monte Everest da profecia messiânica. Assim como o Monte Everest, Isaías 52, destaca-se pela beleza e grandiosidade das suas palavras.
mas somente porque revela Jesus Cristo e nos leva ao Monte do Calvário. Os 15 versículos que constituem as 4 canções do servo são divididos em 5 estrofes de 3 versos. E cada uma dessas estrofes revela uma importante verdade sobre o servo e sobre o que ele fez por nós. No capítulo 52, o texto em que lemos, nós vemos a exaltação do servo que causou espanto, irmãos. No capítulo 53, a partir do verso 1 ao 3, nós vemos a humilhação, o servo sofredor. No capítulo 53, nos versos 4 ao 6, nós vemos a expiação, o servo ferido. E no capítulo 53, versos 7 ao 9, nós vemos a resignação, o servo calado. E nos versos 10 ao 12 de Isaías 53, nós vemos a vindicação, o servo satisfeito. Essa é a estrutura dos capítulos 52, versos 13, 15 e 53, dos versos 1 ao 12. Como sempre, irmãos, o sofrimento precede a glória. A ordem parece estar aqui invertida nesses 3 versículos, mas a mensagem que o profeta nos transmite é muito clara. Se considerarmos esses versículos em sua ordem cronológica, veremos que o povo espantou-se com a sua aparência, como ele explica aí no verso 14. O povo ficou espantado. E aí nós vemos também um espanto por conta da sua exaltação no verso 13, e o verso 15 a gente vê a sua mensagem. Temos aqui o sofrimento e morte de nosso Senhor, sua ressurreição e sua ascensão, e a proclamação do Evangelho no mundo todo. No verso 14, nós lemos, como tantos pasmaram à vista dele. Seu aspecto estava tão desfigurado, que nem parecia um homem, a sua aparência não era dos filhos dos homens. Quando levamos em consideração tudo o que Jesus passou no intervalo de tempo entre sua prisão e sua crucificação, irmãos, não nos surpreende ao ouvir que ele não se parecia mais com um homem. Não apenas seus direitos legais foram revogados, inclusive o direito a um julgamento justo, como também desconsideraram seus direitos humanos, uma vez que não foi tratado como um ser humano e muito menos como cidadão judeu. Quando ele foi interrogado diante de Anás, Jesus foi esbofeteado pelos guardas, em João capítulo 18, verso 22. Na audiência ali perante Caifás, cuspiram nele, esbofetearam e socaram sua cabeça, Mateus capítulo 26. Pilatos o açoitou em João capítulo 19, e seus soldados o espancaram também. O açoite era tão terrível, irmãos, que provocava a morte de alguns prisioneiros. Isaías capítulo 50, verso 6, nos deixa clara essa verdade acerca de Jesus. Ofereci as costas aos que me feriam, disse o servo de Deus, e a face aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. E fizeram tudo isso ao verdadeiro Filho de Deus. O relato explícito de seu sofrimento, dado em alguns sermões, não se encontra nas Escrituras, exceto talvez pelo Salmo 22. O Salmo 22 talvez seja a expressão mais clara sobre os sofrimentos de nosso Salvador. Os escritores dos Evangelhos não nos dão os fatos. Porém, ou melhor, eles nos dão os fatos, não os detalhes. Ele conta o que realmente aconteceu, mas não detalhadamente. Basta dizer que quando os pecadores acabaram de maltratar o Salvador, ele não mais parecia humano. E algumas pessoas ficaram tão horrorizadas que viraram o rosto dele. O que foi feito, irmãos, a Jesus deveria ter sido feito a Barrabás e a nós. Portanto, sua aparência seria tão desfigurada, a ponto de ele se tornar irreconhecível como homem. Não parecia mais um ser humano. Em outras palavras, ele estaria tão desfigurado pelos sofrimentos que lhes foram infligidos, que seu rosto e corpo nem sequer pareciam humanos. Quero lembrá-los
que Isaías deixou essa profecia registrada, irmãos, há 750 anos antes de Cristo nascer e de como o Messias iria morrer. O profeta vai descrever no capítulo 52 e 53 que sua aparência seria tão desfigurada a ponto de ele se tornar irreconhecível como homem. Ele não parecia um ser humano. A desfiguração de Jesus realmente começou no Getsêmani, na noite de sua traição e prisão. As Escrituras descrevem a profunda angústia interior e a exaustão física por ele experimentadas. O Filho de Deus, em sua pureza, contemplou o pecado e a separação de seu Pai. Ele literalmente suou sangue ao pensar no que sofreria em favor dos pecadores. Então já estava fraco e abatido, mesmo antes de ser arrastado e levado ali para o julgamento. Mas o que deixou sua aparência com aparência tão desfigurada e irreconhecível como um homem foi as muitas torturas a ele infligidas por aqueles que o mataram. Sabemos, irmãos, pelos relatos evangélicos, que Jesus foi ferido na cabeça, como já disse. Foi cuspido, escarnecido, açoitado, ele foi espancado e maltratado pelos principais sacerdotes, pela guarda do templo e pelos romanos também. Além disso, houve a terrível flagelação que lhe foi imposta sob as ordens de Pilatos. Para nós encerrarmos, quero concluir descrevendo algumas coisas. Flagelo, irmãos, romano era uma punição tão severa que colocava a vida em risco. A vítima era chicoteada impiedosamente com um chicote curto que consistia em um cabo de madeira, a qual eram amarradas longas tiras de couro, cada uma tinha pedaços afiados de ossos, ferro, zinco, amarrados a uns 5 a 10 centímetros de distância uns dos outros ao longo da tira. A vítima era amarrada a um poste com as mãos acima da cabeça e os pés suspensos no chão, esticando o corpo ao máximo. À medida que os fios cortantes do flagelo, que eram o chicote, rasgavam as costas, os músculos iam sendo dilacerados, as veias cortadas e alguns órgãos internos a ser assim expostos. Tão devastador era o trauma infligido, que por vezes essa flagelação se mostrou fatal. Naturalmente, quando a sentença, irmãos, pedia a crucificação, a morte pelo flagelo não era o pretendido, não era a intenção. O oficial que empenhava, que empenhava-se a empunhar esse flagelo era habilidoso e sabia exatamente como aplicar o instrumento de maneira que maximizasse as dores e as lesões, mas mantivesse a vítima viva para que a sentença da crucificação pudesse ser cumprida. A crucificação, irmãos, era a forma mais brutal de execução pública já concebida na história. Os ferimentos infligidos eram indescritivelmente violentos. No entanto, a narrativa do Novo Testamento faz pouca menção sobre os ferimentos reais que Cristo sofreu. Após a ressurreição, o próprio Jesus falou das feridas em suas mãos e no seu lado. Mas o Novo Testamento não tenta descrever em detalhes a gravidade dos ferimentos de Jesus. Qualquer um dentro da influência romana, irmão, já estava familiarizado com o terrível dano causado ao corpo de uma pessoa pela crucificação. Portanto, as profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Cristo nos dizem mais sobre os ferimentos humilhantes que ele sofreu do que o próprio Novo Testamento. E Isaías, capítulo 52, no verso 14, é a descrição mais exata da Bíblia sobre a extrema desfiguração de Nosso Senhor. Seu rosto estava tão desfigurado que ele não parecia mais um ser humano. E o Salmo 22 fornece ainda mais insights sobre o que Jesus suportou na cruz. O Salmo começa as próprias palavras que Cristo proferiu na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo também cita as palavras daqueles que o zombaram do Salvador quando ele ficou pendurado lá. Ele confiou no Senhor que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem, no verso 8 do Salmo 22. Salmo 22, a partir do verso 14 ao 17, diz assim: Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera. Derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um
caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam. Um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram-me as mãos e os pés. Que coisa mais clara, né? O Salmo 22. Meu Deus. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar. Esse texto, irmão, descreve a crucificação de Cristo com uma incrível precisão. Embora tenha sido escrito séculos antes que alguém pensasse em executar criminosos daquela maneira. As perfurações das mãos e dos pés referem-se aos pregos usados para prender Jesus na cruz. Os ossos de Jesus teriam sido deslocados, como explica o Salmo 22, no verso 14. Não quebrados, viu, irmãos? Porque uma das profecias do Salmo 34, no verso 20, era que os ossos não poderiam ser quebrados. Quando depois de pregá-lo, os carrascos levantaram a cruz e deixaram cair dentro de um buraco que havia sido cavado fundo o suficiente para permitir que a cruz ficasse ali em pé. E o impacto, irmãos, estridente dos ossos teria deslocado articulações do corpo todo. Os ossos podiam ser contados, porque aquele trauma extremo e a desidratação deixaram numa figura praticamente esquelética. No verso 17 do Salmo 22, ele deixa claro: posso contar todos os meus ossos. Ele foi contado entre os transgressores. Isso é precisamente o que os relatos evangélicos descrevem. Portanto, irmãos, para não me estender mais, ao olhar para o Antigo Testamento, vejamos Cristo em todos os textos do Antigo Testamento. E é fascinante perceber isso. Principalmente quando a gente lê o livro de Isaías. É grandioso demais. Vamos orar? Paizinho Santo, nós te rendemos graça por essa grande instrução, Senhor, e revelação que tu destes ao profeta Isaías, que nos